seja muito bem-vinda. Meu nome é Estela e hoje eu vou te ensinar a fazer essa aquarela em tecido especial de Halloween. Bora lá? Dos materiais que vamos precisar hoje, o tecido, algodão cru engomado, sem lavar e sem passar, já no bastidor, com risco, né? Um paninho, ou um papel toalha, ou um papel higiênico, godê, ou uma forminha de gelo, qualquer coisa que tenha um fundo branco, que sirva como godê, pincel, esse daqui é o Ceramic, série 311, número 8, um potinho com água, pra gente lavar o nosso pincel, diluir nossa tinta, tintas Acrylex, da Aquarela Silk, amarelo, cádmio e vermelho fogo. Também vamos precisar ou da tinta preta, ou da tinta para tecido preta, ou então essa Acryl Pen aqui, preta, que eu vou usar ela hoje, vou mostrar para vocês como que ela funciona. Além disso, para dar um toque final, eu vou usar essa caneta branca, mas se você não tiver, pode usar corretivo, pode usar tinta para tecido branca ou alguma coisa mais clara assim. Dessa vez eu vou começar usando o preto, então eu vou começar com a Acryl Pen. Você pode usar a Aquarela Silk sem diluir, ou então a tinta para tecido um pouquinhozinho diluída só. E a gente vai pintar todas as partes pretas, exceto a casinha, tá? A casinha a gente vai fazer ela, só que a gente vai fazer ela num preto mais claro, que dá pra ver que a cerca tá na frente. O meu desenho ficou com umas manchinhas pretas aqui, porque eu inventei de imprimir na impressora o traço, fiz essa experiência, e aí a minha impressora manchou o tecido. Mas eu vou usar ele desse jeito mesmo, eu acho que vai dar certo. Então, primeiro eu vou passar a Acryl Pen em todas as partes do nosso desenho que são pretas. Ou então, né, são bem pretas. Quando a gente olha o desenho, tem algumas partes que dá pra ver que ela é mais escura do que a casinha. É tudo, né? Menos a casinha. Essa parte de baixo aqui, então, ó, do morro. A Acryl Pen, ela é uma caneta própria para tecido também. E se lavar, não sai. E assim que você termina de pintar com a Acryl Pen, tem que esperar secar do mesmo jeito com a tinta. Que ó, ela fica molhadinha, então tem que esperar secar mesmo.
Voltamos com ele já pronto. O que aconteceu? O celular parou de gravar e eu não vi. Mas enfim, o que eu fiz aqui? Terminei de fazer esse contorno aqui com a caneta. A parte de baixo eu fiz com a aquarela Silk sem diluir. E a casinha eu fiz com a aquarela Silk com 5 gotas de aquarela Silk e 2 pinceladas de água. Peguei o pincel, dei 2 pinceladas de água aqui no godê junto com 5 gotas de aquarela Silk. E aí aqui a gente consegue ver a cerquinha já margeando a casinha. A casinha dá pra ver que ela tá atrás da cerquinha. Então essa foi a primeira parte. Ainda bem que eu vi que ele parou assim antes de a gente começar o fundo, né? O fundo é o que é o mais importante aqui nesse caso, em termos de técnicas de aquarela. E aí eu já sequei, esperei secar, né? Aqui, então tem que esperar secar totalmente, ó. Tanto ao toque, você pôr a mão assim, você sentir que tá bem sequinho, que até mudou um pouco a trama assim do tecido. Então é que tá bem sequinho e a gente já pode começar a outra parte, tá bom? Enquanto estiver molhado, se pintar de novo com o laranja, né, que é o que a gente vai fazer agora, com ele molhado, vai manchar. Então tem que esperar secar assim, tá bom? E agora nós vamos fazer o laranja. Nós vamos misturar o vermelho fogo com o amarelo cádmio aqui no nosso godêzinho, para começar a fazer esse fundo. Então eu vou colocar 2 gotas do vermelho fogo e umas 7 gotas do amarelo. E vou deixar bem líquido. Vou colocar umas 5 pinceladas de água. Misturar. E vou testar aqui num cantinho. Deixa eu ver se esse cantinho aqui tá dando pra ver. Tá. Vou testar aqui. Mais ou menos essa cor. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais escuro. Então, o que eu vou fazer? Vou encostar o meu pincel aqui no preto, não muito. E vou misturar nesse alaranjado aqui pra eu ter uma cor mais abóbora, assim, mais fechada. E aí, vou colocar mais umas 3 pinceladas de água. Essa é a cor mesmo que eu tô precisando. E aí, eu vou molhar o pincel e começar a fazer assim, ó. Esse vai seguir o sentido do bastidor. Porque ele tá sendo iluminado pela lua e a luz da lua tá saindo redonda. Cuidado para não manchar o seu bastidor. Aqui nesse caso, como é bem preto o fundo, não tem problema eu pintar em cima da casinha de novo. A menos que eu pinte nela inteira para não ficar manchado. E agora eu vou só mergulhar o meu pincel na água, tirar um pouquinho do excesso e vou pintar com esse pincel sujinho aqui, ó. Aqui no meu godê, eu vou colocar uma gotinha de amarelo. E vou colocar umas 3 pinceladas de água. E uma pontinhazinha desse laranja que a gente fez aqui. Vou testar a cor. Quero um amarelinho mais escuro, isso mesmo. E aí, vou pintar aqui e vou contornar a lua.
Não vou pintar dentro da lua. A lua vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Ó, não tem problema passar por cima daqui, tanto da casinha quanto da árvore, porque já secou. Contanto que eu passe dentro da casinha e dentro da árvore inteiras, tá? Não posso deixar nenhuma parte sem passar. Aqui pra mim que manchou é a tinta da impressora. Finge que depois eu faço uns morceguinhos aí. Bordo uns morceguinhos, alguma coisa assim. E agora a gente vai esperar secar completamente. O que acontece com a aquarela? Sempre depois de seca, ela vai clarear, tá? Geralmente, ainda mais se a gente usa a aquarela silk. Então, a aquarela no tecido, sempre depois de seca, ela vai clarear. E agora a gente vai deixar secar. Quando estiver totalmente seco, aí a gente volta pra fazer a lua, que é a última coisa. Já volto. Ó, a aquarela já tá totalmente seca, né? A tinta já tá totalmente seca, o tecido. Realmente, esses pontinhos aqui deram uma atrapalhada, então já fica aí a lição pra mim, como foi um teste, né? Pra ver como que ficaria na impressora. Não dá pra fazer se eu for aquarelar depois. Eu achei aqui no meu que ficou muito claro o laranja e o amarelo. Eu poderia fazer uma outra camada com um laranja mais forte, mais diluído, e uma outra camada com amarelo. Fazer o mesmo degradê de novo se eu quisesse deixar ele mais forte. Mas eu vou deixar assim mesmo. E agora a gente vai fazer a lua. Essa lua, como que a gente vai fazer ela? A gente não vai fazer igual a gente fez o degradê, que a gente já foi colocando o pincel molhado em cima do tecido seco. Essa daqui eu vou molhar toda a área da lua antes, e aí sim que a gente vai colocar a tinta. Mas antes disso, eu vou colocar aqui, ó, no godê, uma gotinha do vermelho. E aqui 3 gotinhas do amarelo, tá vendo? E aqui no meio eu vou colocar mais 2 gotinhas de amarelo. Que a gente já vai deixar os nossos tons prontos. Esse amarelinho, esse vermelho aqui, ó, vou colocar só a pontinha do pincel nele e vou misturar no amarelo de cá. Vou colocar água, 4 pinceladas de água, pode ser 3, né, porque já vai colocar no seco, no tecido já molhado. Então, vou testar aqui no cantinho. Um laranja bem forte que deu. E esse daqui eu vou colocar 3 pinceladas de água, para eu ter aqui um amarelo. Está aqui esse amarelo mesmo que eu queria. Então, primeiro umedecer toda a área aqui da lua. E só da lua. Se eu passar água para fora da área da lua, vai manchar a área de fora da área da lua, né? Então, a gente vai deixar molhado só essa parte de dentro aqui. Pode passar em cima das coisas pretas que estão na frente, não tem problema. E agora eu não vou tirar o excesso de tinta, eu quero ele bem úmido assim mesmo. Que eu vou pegar agora eu acho que aqui em volta, né, mais escuro e aqui no meio é mais amarelinho. Então eu vou pegar o laranja que a gente acabou de fazer e fazer esse contorno aqui, ó.
vou encostando o pincel pra dar esse efeito. E agora eu vou enxaguar o meu pincel, secar ele e molhar ele no amarelo que a gente acabou de fazer. E do centro, para o contorno. E eu vou dando umas batidinhas assim, pro amarelo e o laranja mesclarem um pouco. Em algumas partes, ó, que teve um acúmulo de laranja, eu vou secar o meu pincel e só encostar ele em cima. Para retirar o excesso de água, de tinta. E tá prontinho. E agora o que a gente vai fazer? Você pode usar a sua caneta branca ou a sua tinta de tecido branca ou corretivo, que a gente vai fazer algumas pequenas estrelinhas. Então, dessa vez eu vou fazer com a caneta branca, porque eu quero essas estrelinhas bem espaçadas e em locais determinados. Prontinho, tem uma dica que eu vou mostrar pra vocês, que é um bônus agora. Bônus não é nada mais, nada menos do que ele. Sal grosso, que eu guardo nesse potinho aqui. O que a gente vai fazer com o sal grosso? A gente vai colocar ele em locais pontuais dessa lua. E a função dele é absorver a tinta. Pronto, vou deixar só aí. Vou deixar um tempinho e depois eu vou retirar o sal grosso e volto para mostrar como que ficou. Aqui o tecido ainda tá molhado, mas eu já vou retirar o sal grosso. Eu só vou virar o bordado, né, ou aquarela de cabeça para baixo, bater. E agora eu vou esperar isso secar e já venho mostrar o resultado. Espero que vocês tenham gostado da aula, que aproveitem, que façam a aquarela de vocês, que essas técnicas funcionem nas outras aquarelas que vocês façam também. E aí, se você gostou da aula, do vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito mesmo. E aí, qualquer coisa pode perguntar aqui nos comentários, que assim que eu conseguir, eu vou responder. Ah, tem uma coisa. Esse daqui, que é o resultado final,
vocês vão notar que ele é um pouquinho diferente da última aula. Como eu falei, eu tinha achado ele um pouco claro, e aí eu fiz só uma nova camada, mesmos passos, em cima. E aí eu fiz rapidinho assim, pra ficar com um resultado mais parecido com a primeira foto, tá bom? Então, até mais!